Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes pra vocês. E eu sei, gente, esse não é o cenário que vocês estão acostumados. Também não é o cenário que eu gostaria de estar gravando. Eu nem sei se eu posso chamar isso aqui de cenário. Mas é que enfim, gente, às vezes acontecem coisas na vida que a gente não tem controle. E a posse daquela estante branca maravilhosa não era algo do meu controle porque ela não era minha. E a dona quis de volta, né, pra pendurar coisas que não eram tão importantes quanto o meu cenário. Mas enfim, acontece. E até lá eu vou improvisando, tipo, eu montei isso aqui, essa coisa feia, pra gravar pra vocês, porque eu não podia deixar vocês sem vídeo essa semana. Mas provavelmente no próximo vídeo eu já vou ter conseguido um cenário. Mas enfim, isso não muda o conteúdo, isso é detalhe. Então se você ainda gosta de mim mesmo com esse cenário horroroso, deixa um like aqui pra mim, compartilha pros seus amigos antes do vídeo começar, que me ajuda pacas. E sem muita demora mais, vamos pro caso. Então o caso que eu escolhi pra hoje, eu já conheço há bastante tempo. É um dos casos, assim, mais loucos e surpreendentes que eu já vi, assim. É sério, gente, se você nunca viu esse caso, você não tem noção do que lhe aguarda. Então a Didi Blanchard nasceu em Louisiana no dia 3 de maio de 1967. Lá pelos anos 90, ela tinha um relacionamento com um garoto chamado Rod Blanchard. E eles se conhecem, gente, num boliche. Eles iniciam um relacionamento e ela acaba engravidando dele. E com toda essa situação, eles resolvem que vão se casar. E na época do casamento, o Rod só tinha 17 anos e a Didi já tinha 24 anos. Então assim, ele era muito novinho. E rapidamente ele percebe que não era isso que ele queria, que ele não tava preparado pra ter um casamento e que ele não tava tão apaixonado pela Didi assim. Então o melhor pros dois é se separar, então eles resolvem se separar. Mas segundo a Didi, o motivo da separação não era só isso. Ela dizia que o Rod era um cara muito agressivo, que ele era um alcoólatra, que ele era um viciado em drogas, que ele batia nela e que ela tinha muito medo dele. Então foi por isso que ela resolveu se separar dele, porque essa relação não tava dando mais certo. Depois da separação, o Rod conheceu uma mulher chamada Christy e acabou se casando com ela. Então a gente acabou dando à luz a sua filha, que colocou o nome de Gypsy Rose Blanchard no dia 27 de julho de 1997. E mesmo com a situação entre os pais dela, o pai dela foi muito presente nos primeiros anos de vida dela. Tem várias fotos deles juntos, a família toda reunida, então eles saíam muito. Então nesses primeiros 10 anos da vida da Gypsy, ele foi um pai bem presente e atencioso. Então quando a Gypsy tinha só 3 meses, a Didi se convenceu que a filha dela tinha apneia do sono e que ela ia parar de respirar, ia morrer no meio da noite. Ela começou a achar que a filha dela tava doente e começou a levar ela pro pronto-socorro. E depois que aconteceu esse episódio da apneia do sono, a Didi começou a levar a Gypsy pro hospital o tempo inteiro, gente. Sei lá, se a menina tivesse qualquer coisa, ela corria com ela pro pronto-socorro. Então ela começou a achar sempre problemas com a Gypsy, sempre tinha alguma coisa errada com a Gypsy, então tava assim fora de controle. Então a Gypsy passou a usar uma cadeira de rodas. A mãe dela raspava a cabeça da filha, porque ela dizia que o cabelo da filha ia cair de todo jeito. Ela passou a se alimentar por um tubo que era ligado direto no seu estômago. Então tudo que ela comia, gente, era batido no liquidificador. E ela não tinha esse prazer que a gente tem de colocar na boca, mastigar, engolir, sabe? Tudo já vinha pronto direto pro estômago dela. Ela usava óculos gigantes por problemas de visão. Os dentes dela eram bem amarelos e mal cuidados. A voz dela era bem fininha e fraca, talvez pela quantidade enorme de remédios que ela tinha que tomar todos os dias. E ela também andava com um tubo de oxigênio pra cima e pra baixo. Então com o passar dos anos, eles foram descobrindo muitas doenças na Gypsy. Então ela era uma pessoa assim muito frágil. Mas afinal de contas, o que ela tinha? Por que disso tudo? Qual era o diagnóstico da filha dela? Se você perguntasse pra Didi qual era o diagnóstico, ela te dizia uma lista enorme com vários problemas, incluindo anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma grave, apneia do sono e problemas de visão. Sempre foi assim, dizia a Didi. Desde que a Gypsy era um bebê, ela passou muito tempo na UTI neonatal porque ela teve leucemia quando era bem pequena. Então assim, gente, todo tipo de doença que você imaginar, a Gypsy tinha. Ela tinha de tudo um pouco. Então assim, a vida da Didi era praticamente só pra cuidar da filha dela. Ela não trabalhava, ela cuidava da Gypsy em tempo integral. Então ela pega a Gypsy assim, do nada, ela some de Louisiana e ela resolve se mudar de lá. Além dos abusos do pai da Gypsy, ela diz que sofria abusos do pai dela também, e que uma vez ele chegou a apagar um cigarro na neta. Então ela resolveu deixar a família pra trás, que aquilo pra ela foi muito absurdo. Então as duas se mudam para Slidell. Só que em 2005 Slidell foi atingido pelo furacão Katrina. Então mãe e filha procuraram abrigo para pessoas com necessidades especiais na cidade de Colvington, mostrando fotos da casa destruída. E ela dizia aos médicos que não tinha mais os históricos médicos da filha, porque tinha tudo perdido na catástrofe do furacão. Então a Rabbit for Humanity, uma ONG que constrói casas para crianças carentes, construiu um pequeno bangalô
cor-de-rosa na rua West Valley Way, em Springfield, Missouri, meio oeste, nos Estados Unidos. Então elas passam a morar na casa cor-de-rosa. Então elas passam a morar nessa casa cor-de-rosa e elas eram descritas pelos vizinhos como pessoas muito queridas, pessoas muito doces. Todo mundo gostava delas. Na época, a Didi tinha 48 anos, ela era uma mulher grande e amável, usava roupas coloridas, tinha um cabelo castanho enrolado e gostava de usar fitas coloridas na cabeça. Ela fazia amigos com muita facilidade e a Didi sempre lembrava as pessoas que a idade da Gypsy era uma idade mental atrasada. Pra todo mundo que fosse conversar com ela sempre dizia que ela tinha uma mente muito infantil, para as pessoas saberem o modo de falar com ela, pra não conversarem com ela sobre certos assuntos. Então ela sempre estava lembrando disso. E era por isso também que a Gypsy estudava em casa, porque ela jamais poderia acompanhar os outros alunos pelos problemas que ela tinha. E apesar de todos esses problemas, a Gypsy era muito vaidosa, ela adorava se vestir, de princesa principalmente, ela amava se vestir de princesas. A fantasia favorita dela era da Cinderela. Então quando tinha convenções e eventos, ela sempre estava vestida de princesa, com perucas, ela tinha várias perucas, chapéu. E como eu já falei pra vocês, a Didi não trabalhava, ela cuidava da Gypsy assim o tempo todo. Então às vezes assim, em noites de verão, a Didi gostava de projetar filmes na parede de fora da sua casa para as crianças do bairro assistirem. Ela vendia pipoca e refrigerante por um preço muito baixo. Todo o dinheiro que era arrecadado era usado para os tratamentos da Gypsy. Didi ficou próximo da sua vizinha da frente, uma mãe solteira chamada Amy Pinegar, que tinha 4 filhos. Ao longo de anos, entre cafés e chás, Didi contou pra Amy sua história de vida. Amy era uma boa vizinha, ajudava no que podia, levando-os para o aeroporto e para consultas médicas, trazia coisas do supermercado. Então essa era a vida das duas mães e filhas, sempre se ajudando, sempre cuidando. Pessoas boas e doces que todo mundo amava. E essa história das duas de superação, de união, era a pauta perfeita para jornais, televisão. A família que passou por tragédias e desastres e reconstruiu a sua vida. E com isso ela ganharam viagens pra Disney e conheceram a cantora country Miranda Lambert por intermédio da fundação Make-A-Wish, uma entidade que realiza sonhos de crianças que sofrem de doenças graves. Mas apesar de todos os problemas, pareciam que as duas eram muito felizes. Pelo menos é o que elas aparentavam ser pra todo mundo que conhecia ela. Então no dia 14 de julho de 2015, era um domingo, uma mensagem foi postada na conta do Facebook da Gypsy que dizia: "A vaca morreu". Então todo mundo que viu o post que tinha a Gypsy como amigo começa a ficar muito desesperado, sabe? Era muito estranho. Todo mundo começa a comentar neste post, querendo saber o que aconteceu, e vários comentários começaram a aparecer. Não sei, poderia ter acontecido várias coisas. Quem sabe o perfil delas pudesse ter sido hackeado, foi o que todo mundo tava pensando. E era muita gente, todo mundo tava frenético, comentando tudo ao mesmo tempo. Então, entre esses comentários, surgiu outro comentário da conta da Gypsy, que dizia: "Eu cortei aquela porca gorda no meio e abusei da filha inocente dela". Então, quem tava desesperado se desesperou ainda mais com essa mensagem horrível. Então, todo mundo tava achando que uma coisa terrível tinha acontecido, que alguém tinha sequestrado ela, sabe? Era o que tudo indicava. Então a Kim, que tinha o mesmo sobrenome da Gypsy, Blanchard, que morava perto, foi uma das primeiras a reagir. A Kim conheceu a Didi e a Gypsy em 2009 numa convenção de ficção científica. A Kim ligou pra Didi, mas assim, ninguém atendeu. Ela ligou várias vezes, mas ninguém atendia. Então o David, que era o marido da Kim, sugeriu que eles fossem de carro até lá pra ver se tava tudo bem, pra dar uma conferida. Quando eles chegam lá, já tem uma pequena multidão de vizinhos na frente da casa. Todo mundo também tava muito preocupado, tentando saber o que aconteceu. Todo mundo tentava olhar pelas janelas pra ver se encontravam, viam alguma coisa diferente. Mas as janelas tinham um filme protetor, então não dava pra enxergar direito dentro da casa. As duas já tinham feito algumas viagens médicas sem avisar pra ninguém, então poderia ser que isso tivesse acontecido. Mas era muito estranho ao mesmo tempo, porque o carro da Didi estava estacionado na rua, então ela não usou o carro pra ir pra lugar nenhum. Então provavelmente ela teria que tá em casa. Então a Kim liga pra polícia e explica toda a situação, que a Didi sumiu, que a Gypsy sumiu, que ninguém responde e que tem mensagens estranhas sendo postadas no perfil delas no Facebook. Mas a polícia não podia entrar na casa e invadir sem um mandado de busca. Mas os policiais também não impediram que o David invadisse e verificasse tudo lá. Então ele entra por uma janela. Ele entra, mas tudo parecia normal, tudo estava no seu devido lugar. As luzes estavam apagadas e o ar-condicionado estava ligado no máximo. E não havia sinal de roubo, ou de arrombamento, ou de briga, nada dessas coisas. A cadeira de roda da Gypsy estava lá, mas ela tinha sumido. O mandado de busca pra polícia só chegou às 10h45 da noite. Então a polícia entra depois que eles pegam o mandado de buscas, eles vasculham a casa. E quando eles entram no quarto da Didi, eles encontram o corpo dela ensanguentado em cima da cama. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes e o corpo dava sinais que estava lá já há alguns dias, mas não tinha nem sinal da Gypsy. No dia seguinte, a Kim organizou uma vigília e uma campanha de arrecadação de fundos na internet para fazer o enterro da Didi, e o possível
da Gypsy. Porque a essa altura, as esperanças que eles tinham de encontrar a Gypsy viva eram pouquíssimas, então ela arrecadou esse dinheiro e também estava planejando fazer o funeral da Gypsy. Então depois que foi passando alguns dias, as primeiras pistas desse caso começaram a aparecer. A Leah, que é a filha da Amy, que é a vizinha da frente da Didi, contou algumas coisas pra polícia que até então era um segredo entre ela e a Gypsy. A Leah tinha 23 anos e ela era muito amiga da Gypsy, elas eram muito unidas, elas até diziam que eram irmãs, mas como vocês já perceberam, a Didi era uma mãe super protetora, ela sempre tava por perto, ela não deixava a Gypsy fazer assim nada sozinha, então era muito raro os momentos que a Leah conseguia ficar sozinha com a Gypsy. Então a Leah e a Gypsy conversavam assim muito mais através de uma conta no Facebook, que era um perfil falso que a Gypsy criou só pra poder conversar com a Leah. Ela usava o nome Emma Rose e ela falava algumas coisas pra Leah que ela jamais poderia falar com a mãe dela por perto. E nessas conversas eles viram que a Gypsy tinha conhecido um rapaz através de um site de relacionamento cristão e que tanto ele como ela diziam que um estava apaixonado pelo outro e que ele não ligava dela usar cadeira de roda ou ter todas essas doenças, que ele queria ficar com ela de qualquer jeito. E a Gypsy estava muito apaixonada porque ela gostou muito dele, que ele era cristão assim como ela também. Entretanto, ela sabia que a mãe dela jamais apoiaria isso, então ela nunca contou pra mãe dela sobre esse namoro. O nome desse homem era Nicholas Goldjohn. Já faziam 2 anos que eles estavam namorando virtualmente e eles conversavam muito. Eles dois até já tinham bolado um plano de que a Didi ia com a mãe dela pro cinema e lá ele apareceria e ela apresentaria ele pra ela. Só que ao mesmo tempo a Gypsy tinha muito medo da mãe dela, então é claro que isso não funcionou. Ela ficou com bastante medo do que a mãe dela poderia falar. E ela conversava sobre isso com a Gypsy, mas pra ela ao mesmo tempo era muito estranho que a amiga estivesse pensando em homens, porque a Didi sempre afirmou e sempre repetiu várias vezes que a idade mental da Gypsy era de uma garota de 7 anos de idade, então pra ela era um pouco esquisito que a amiga pensasse em homens, pensasse em namoro, nessas coisas, já que ela era muito nova pra isso. Mas não era a primeira vez que a Gypsy falava de namoro com a Leah. A Leah sabia que a Gypsy frequentava sites de namoro e que conversava com outros caras e que pensava nessas coisas, em casar e namorar. Teve até um episódio que a Gypsy acabou conhecendo um cara de 35 anos numa dessas convenções que ela ia, e ela pegou o número dele, eles começaram a trocar mensagens e ela acabou fugindo com ele pra casa dele, e a Didi acabou encontrando ela foi até lá, mostrando papéis que comprovariam que ela era menor de idade. Na época ela tinha 15 anos, ela pegou a Gypsy de volta e ela ia ficar muito preocupada porque a amiga sempre lhe pareceu muito inocente e muito novinha. E em outubro de 2014 a Gypsy tinha dito pra Leah que tinha 18 anos e o Nicholas tinha 24, então não era uma diferença assim muito grande de idade entre eles dois. Até que em 2011 a Didi acabou encontrando algumas conversas entre a Gypsy e a Leah, e a Didi ficou muito brava com a Leah. Ela foi até lá na casa dela tirar satisfação com ela, porque ela achava que ela estava corrompendo sua filhinha doce e inocente, que a Gypsy era muito nova, que ela não podia conversar sobre essas coisas. E ela disse que não contaria pra mãe da Leah, mas ela não queria mais que ela falasse com a Gypsy sobre certos tipos de assunto, porque a filha dela era muito inocente. Então ela tirou o computador e o celular da Gypsy, e aí o contato dela e da amiga dela, assim, ficou mínimo mesmo. Eram poucas vezes que elas conversavam, tanto que essas mensagens que ela mostrou pra polícia já faziam mais de um ano que elas não se falavam direito, então eram mensagens um pouco antigas. Então ela mostrou todas as mensagens para a polícia. Então eles pegam a conta do Facebook da Gypsy e começam a rastrear os posts. E o endereço de IP estava registrado no nome de Nicholas Goldjohn na cidade de Big Bend, Wisconsin. Os posts foram feitos depois da morte da Didi, como eu já falei pra vocês. Já havia alguns dias que o corpo dela tava lá, então a Gypsy estava em algum lugar por aí. Então eles rastreiam o IP e vão até onde o endereço foi mostrado. Então no dia 15 de junho foram até a casa de Nicholas e ele se rendeu rapidamente. E a Gypsy também estava lá, ela estava junto com o Nicholas. E todo mundo ficou muito aliviado que ela estava viva e que não tinha acontecido nada. Mas depois disso veio assim o choque, eles ficaram pasmos, porque a Gypsy estava andando sem a cadeira de rodas, ela sabe, estava andando normalmente, como se ela nunca precisasse. Ela também não estava usando tanque de oxigênio, então ela respirava muito bem. Ela estava super bem, o cabelo dela estava curto e crescendo, então o cabelo dela não era... Então ela não era careca, assim, como todo mundo pensava. O cabelo dela crescia também e ela estava muito bem, falava muito claramente. E ela também não tinha levado nenhum dos seus remédios com ela, estava sem tomar o remédio já há alguns dias, o que era muito estranho, gente, porque ela tomava muito remédio, ela tomava remédio pra tudo. Ela tinha um armário, assim, cheio de remédio. Todo mundo ficou chocado e perguntando como era possível que isso tivesse acontecido, sabe? Será que aconteceu algum milagre? O que realmente tinha acontecido? Então a Gypsy disse à polícia que ela nunca esteve doente, que isso tudo foi uma grande mentira inventada por sua mãe. O nome verdadeiro da Didi era, na verdade, Claudine Blanchard. Ela tinha adotado vários apelidos e formas diferentes de escrever ao longo dos anos. Didi, Claudine, Deno. Quando chegou a Missouri, ela passou a escrever o primeiro nome como Claudinea e acrescentou uma letra E ao seu sobrenome. Mas nem tudo que ela dizia era mentira. Ela realmente vinha da cidade de Louisiana, cresceu
cresceu em uma cidade chamada Golden Marrow, com 5 irmãos, a maioria ainda está vivo. Sua mãe morreu em 1997, mas seu pai ainda está vivo. E quando os parentes da Didi ficaram sabendo dessa notícia da morte dela, a madrasta dela disse que finalmente ela teve o que mereceu. A Didi era uma pessoa completamente diferente do que ela aparentava ser. Ela já tinha alguns problemas com a lei por passar cheques sem fundo. Ela também tinha problemas familiares. Dizem que tem até uma história que ela tentou envenenar um parente dela e depois disso ter dado errado, ela acabou fugindo. Dizem que a Didi é exatamente como a sua mãe era, que era maldosa e muito estranha, e estava longe de ser aquela senhora doce. E diferente do que a Didi falava, o pai da Gypsy não era nem um drogado, ele também não era agressivo, nem nada do que ela falava para as pessoas. Ele ainda morava em Louisiana, continuava casado com a mesma esposa, e ele sempre mandava todo mês $1.200 de pensão pra Gypsy. Também sempre que ela pedia uma coisa, como por exemplo um notebook, brinquedos, qualquer coisa, ele sempre comprava e atendia os pedidos da filha. Então ele nunca abandonou ela, como a Didi gostava de falar pra todo mundo. Inclusive ele continuou mandando presentes e dinheiro depois que a Gypsy completou 18 anos. Quando a Gypsy completou 18 anos, o Rod ligou pra dar os parabéns pra filha dele, né? E a Didi atendeu o telefone e disse pro Rod não contar pra filha dele que ela tava completando 18 anos de idade, porque ela não sabia disso. Na verdade, ela pensava que ela estava fazendo 14 anos, porque a idade mental dela era muito atrasada, que ela achava que era muito mais nova. Então ele achou um pouco estranho assim, mas ele acabou concordando, enfim, ele não queria arrumar problema. O Rod não sabia das doações, de todas as coisas que elas ganhavam juntas, como viagens pra Disney, todas essas coisas, o dinheiro, ele não sabia dessas coisas. A Didi nunca comentou com o Rod sobre isso. Quando aconteceu esse caso todo que veio à tona, que a Gypsy nunca foi doente, muita gente também ficou com raiva dela, se sentiu enganado, traído, né? Eles até pensavam, poxa vida, será que elas duas estão rindo da nossa cara? Enfim, né, gente, elas conseguiram muito dinheiro, muitas viagens, muitas coisas, e ela nunca foi doente, então muita gente ficou com raiva da Gypsy. Mas a verdade é que até a Gypsy mesmo tinha sido enganada pela própria mãe. Ela realmente achava que ela era muito doente, tinha muita coisa sobre ela mesma que ela não sabia. Ela até disse à polícia que tinha 19 anos quando encontraram ela e o Nicholas, mas depois que eles pegaram a certidão de nascimento dela, que elas viram que ela tinha 23 anos e ela nem sabia a real idade dela, então assim, ela foi enganada assim pela mãe dela muitos anos. Então, claro que nada justifica você matar uma pessoa, você matar a sua própria mãe, mas ela só queria escapar de tudo aquilo e ela concordava com tudo que a mãe falava, porque enfim, a mãe dela era o mundo dela, era só o que ela conhecia, era só o que ela tinha, era só quem cuidava dela. Então tudo que ela sabia sobre a vida é o que a mãe ensinou. Então às vezes ela fazia as coisas sem pensar, só porque a mãe dela mandava mesmo, e ela tava sob total controle da mãe dela, então dá pra entender um pouco. E era tudo muito estranho essa história da mãe dela inventar doença, e a resposta mais aceitável que encontraram pra explicar o porquê a mãe dela inventava todas essas coisas é que ela tinha síndrome de Mouchard, que é quando o indivíduo finge ou induz sintomas físicos e psicológicos pra ter uma atenção especial. Mas e os médicos que atenderam a Gypsy? Na época do caso, muitos perguntaram sobre esses médicos, que eles nunca descobriram que a menina não tinha nada, e todas as coisas, os diagnósticos. Na verdade, a maioria suspeitava e tinha certeza que a Gypsy não era doente. Eles faziam o exame e eles viam que não tinha nada de errado com ela. Então, basicamente, o que a Didi fazia, ela ia de médico em médico até encontrar um que aceitasse o ponto de vista dela, aceitasse que a Gypsy era doente. E ela já tinha sido auxiliar de enfermagem no passado, então ela achava que sabia de tudo. E também, como eu falei pra vocês, a casa dela tinha sido atingida pelo furacão Katrina, então ela perdeu muito do histórico médico da filha nesse furacão. Então, quando os médicos questionavam, será mesmo que ela tem esse tipo de doença? Ela falava que não podia mostrar o histórico porque ela tinha havido perdido no furacão. A lista de cirurgias e procedimentos feitos no corpo da Gypsy é gigantesca, todas desnecessárias. Então a Gypsy e o Nicholas vão a julgamento. Então, na noite que tudo aconteceu, a Didi já estava dormindo e a Gypsy deixou o Nicholas entrar. Então ele se encaminhou ao quarto da Didi e deu várias facadas nela. Enquanto isso, a Gypsy ficou esperando em outro quarto. No dia 5 de julho, a Gypsy confessou ter cometido assassinato não premeditado, e a sentença pra ela ou era perpétua ou pena de morte. Mas depois que foi provado que ela passou anos sofrendo esses abusos da mãe, que ela era refém de doenças inventadas pela mãe, o juiz a sentenciou a pena mínima de 10 anos, no qual ela pode pedir liberdade condicional em 2023, quando ela completará 33 anos de idade. E o Nicholas se declarou inocente de todas as acusações. E uma curiosidade sobre o Nicholas é que ele tinha autismo, assim, só jogando assim no ar mesmo, porque eu tinha esquecido de falar esse detalhe pra vocês. Então, quando ele foi declarar
que ele era inocente, os advogados diziam que ele era uma pessoa doente, que ele não sabia o que ele estava fazendo. E mesmo com essa história da doença mental e ele se declarando inocente, ele foi condenado à prisão perpétua. Atualmente a Gypsy está presa em um presídio dos Estados Unidos. E ela diz que tá muito mais feliz na prisão, que ela se sentia mais presa com a mãe do que agora. Agora ela se sente mais livre, ela pode andar pra onde ela quiser, ela pode pensar da forma que ela quiser, porque antigamente os pensamentos dela tinham que ser de acordo com o que a mãe dela queria. O pai dela faz visitas frequentes pra filha e ele diz que a relação deles melhorou muito sem a Didi no caminho deles, que agora eles são muito mais felizes. E recentemente a Gypsy ficou noiva de um rapaz. Eu não sei nada sobre ele, porque essa informação ainda tá em sigilo, ele tá escondido. Talvez eles não querem colocar ele na frente dos holofotes, da mídia, de tudo isso, mas ela ficou noiva. E diferente do relacionamento com o Nicholas, a família dela super aprova que é uma boa pessoa e que talvez eles se casem aí. Em 2017, a HBO lançou um documentário chamado Mom, Dad and the Rest. Em 2019, a Hulu lançou uma série de 8 episódios chamada The Act, ou traduzindo livremente O Ato, que é estrelado pela Joey King, que é uma atriz aí que já faz vários filmes, A Barraca do Beijo, Sete Desejos, Ataque à Casa Branca, assim, vários. E, gente, ela tá muito igual a Gypsy. Eu já assisti a série toda e realmente é isso aqui que eu falei pra vocês, é muito fiel a história. Tem uma coisa ou outra que eles precisam preencher tempo e acabam inventando, mas nada que mude a essência. E esse é um dos casos, assim, gente, mais louco. Realmente dá um roteiro pra série isso daqui. E eu quero muito saber o que vocês pensam disso, então comenta aqui pra mim, compartilha pros seus amigos esse vídeo aqui. Se você conhecia o caso, me fala, se não, me fala também. É isso, até o próximo vídeo e é nóis!